Salve, meus irmãos. Será que o mal teria alguma força se não fosse a nossa permissão? Será que as injustiças do mundo seriam tantas, tão volumosas, se nós, enquanto humanidade, não ressoássemos com toda a maldade que acontece, com toda a energia negativa que vibra? Será que as tragédias, as guerras, as corrupções, os desmandos, os genocídios, toda sorte de maldade, de operações das trevas que densificam a vibração desse planeta, será que elas não seriam mais fracas se nós cuidássemos mais dos nossos pensamentos, das nossas ações, do que nós falamos, do que nós escolhemos? Será que os políticos corruptos que mandam e desmandam, que debocham da nossa cara dia após dia, que destroem continentes inteiros ao longo dos séculos em busca de poder e de riquezas, principalmente no último século, onde existe a democracia na maior parte do mundo? Será que toda essa casta da elite de verdade, que realmente interfere no nosso dia a dia, interfere na nossa vida diretamente, será que eles estariam nesse momento, nessa posição, tomando essas decisões, transformando o nosso país, o nosso mundo em um caldeirão em ebulição, numa atmosfera densa, numa atmosfera pesada, com tensão, tristezas, tragédias? Se não fosse pela nossa compatibilidade energética com eles, os seres das trevas, nossos irmãos trevosos, que se dedicam ao longo dos séculos e muitos através dos milênios a implantar seus planos, suas agendas negativas, suas agendas que vão contra a política do Cristo, a política do Cordeiro. Eles dependem única e exclusivamente da nossa vibração, do nosso grau de sintonia com os seus planos e com as pessoas que eles ou obsediam de modo bem intenso, bem complexo, ou até mesmo reencarnam seres diretamente das profundezas das fossas umbralinas para trazer o desequilíbrio e todas essas desgraças que eu falei agora. Será? Eles só conseguem isso porque nós ressoamos com eles. Será que se nós não cuidássemos de verdade de nós, da nossa evolução pessoal, será que se nós não tentássemos mudar a nossa casa, a nossa família, a gente em primeiro lugar e depois o nosso mundo mais próximo, que é a nossa família? Será que se cada um não fizesse isso, eles teriam tanto êxito, tanto sucesso? Porque esses seres e consciências de fora do planeta, consciências de outras dimensões, eles necessitam diretamente, quase totalmente,
do nosso campo energético, da nossa vibração, para poder potencializar e validar os seus planos na política, na economia, na ciência, na educação, na cultura, e se infiltrar e destruir todos os conceitos básicos, os conceitos mais puros que nos mantêm rumo a algum tipo de evolução. Eles só conseguem fazer isso com a nossa permissão. Eles só conseguem fazer isso porque nós, enquanto humanidade, enquanto sociedade, nós escolhemos vibrar na negatividade. Nós abrimos nosso campo, nós sintonizamos a rádio que eles transmitem suas vibrações negativas. Quem estuda sabe que na contraparte astral existem antenas, grandes antenas espalhadas pelo mundo, nas grandes capitais, nos grandes centros urbanos, que emitem sinais de baixíssima frequência, que emitem interferências mentais para diminuir o coeficiente energético das pessoas, das populações, para trazer medo, para trazer agressividade, para trazer compulsividade em vícios, para trazer todo tipo de comportamento nocivo e imoral que vai bloquear a nossa evolução e que vai atrapalhar o desenvolvimento da caridade, o desenvolvimento do amor, o desenvolvimento do perdão, o desenvolvimento do bem-estar. Essas antenas, esses transmissores de sinais, de ondas negativas, elas estão espalhadas por aí. Mas elas só funcionam porque elas encontram nas pessoas a sintonia certa. É como o grande professor Hélio Couto sempre falou: você só vai ouvir a CBN se você sintonizar na CBN. Você não vai ouvir Transamérica sintonizando na CBN e nem vice-versa. Tudo que acontece no nosso planeta é de acordo com a vibração. E as vibrações, elas entram em fase, seja as baixas vibrações ou as mais elevadas. Elas precisam entrar em fase. Elas precisam ter uma sintonia com o nosso mundo material para que as coisas aconteçam. Para que a gente evolua, que a gente desperte o amor, desperte a caridade, o perdão e tudo que foi ensinado pelo grande mestre Jesus, que aqui esteve. Nós precisamos aumentar a nossa frequência vibracional no nosso dia a dia. Nós precisamos aumentar a nossa vibração para que nós possamos sintonizar com as vibrações mais elevadas. E dessa forma, pouco a pouco, enquanto humanidade, os efeitos dos seres negativos não vão mais ter o mesmo impacto que tem hoje. Porque hoje os impactos são estrondosos, que as pessoas estão muito ligadas na matéria, muito ligadas no egoísmo, na sexualidade exacerbada, na ganância, na fúria, na posse. Isso são vibrações negativas. É dessa forma que eles, nossos irmãos que lutam contra o todo, que lutam contra a política do cordeiro, conseguem ter sucesso. É por isso que temos políticos, temos juízes, temos mandatários, temos ditadores que têm seus apoiadores. Todo grupo, ele só vai conseguir ter sucesso em sua empreitada satânica quando ele encontra
a ressonância, a vibração, quando eles encontram pessoas da mesma vibração negativa que a deles. Isso dá poder a eles e alimenta e amplia seu campo de atuação, destruindo uma nação inteira, um continente inteiro. Então vamos pensar um pouco nisso, vamos refletir sobre isso. Será que toda essa negatividade, tanto do mundo astral quanto do mundo material, seria tão forte se nós não tivéssemos permitido isso? Vale a pena levantar essa questão. Vale a pena pensar que o que está acontecendo é muito fácil culpar um ou outro. Mas o que acontece num país, numa cidade, num continente, num local determinado, é de acordo com a vibração coletiva, com o inconsciente coletivo daquele grupo de pessoas que vibra mais baixo, mais baixo ou mais alto. E com isso, através da compatibilidade, elas vão atrair líderes e pessoas com o mesmo grau de evolução e com o mesmo tipo de energia. Vamos pensar sobre isso. Conhecimento liberta.